Voltamos então no Canal UOL. O assunto agora é seleção brasileira. Vamos falar então sobre a seleção que está viajando agora, 4 horas da tarde, parte rumo a Guayaquil, no Equador, para enfrentar a seleção equatoriana. Este que vai ser o primeiro desafio de Carlo Ancelotti no comando da seleção. Mas ele já está trabalhando, hein? Trabalhando bastante. Realizou o primeiro treinamento ontem e hoje, mais uma vez pela manhã, comandou o treinamento lá no CT Joaquim Grava. Lucas Mussetti esteve por lá, ele acompanha o Santos, ele acompanha a seleção, ele está em todos os lugares, esse garoto. Mussetti, como é que foi essa atividade? Sei que a gente não tem acesso a muita coisa, né? 15 minutinhos, mas pelo menos já dá para sentir o clima, já dá para ver, né, como é a postura do Ancelotti com os jogadores e dá para apurar uma coisa ou outra. O que deu para perceber dessa atividade de hoje da seleção? Então, Lu, são apenas 15 minutos e há uma distância muito grande. Então, hoje a gente contou muito com a ajuda dos amigos cinegrafistas, repórteres cinematográficos. Dos nossos... Perfeito, repórteres cinematográficos, com lentes melhores para os nossos olhos, porque estava muito difícil de enxergar. Eu fiz algumas imagens como essas, mas depois a seleção vai para o campo seguinte, mais longe ainda, e aí complica demais a nossa vida. O que deu para ver nesses primeiros 15 minutos foi o Ancelotti muito tranquilo, não deu para ouvir o que ele falava de tão longe, uma gracinha ou outra, principalmente com o Casemiro, que ele teve um papo individual, que é o grande interlocutor e o provável capitão. Ele observa muito, deixa a comissão dele trabalhar. Houve um papo do presidente Samir Chaudhry, que visitou o treino, se apresentou para os atletas, disse que o Ancelotti tem total autonomia, que é um torcedor fervoroso e que está à disposição dos atletas. Os atletas e o staff até aplaudiram o presidente. E hoje também teve treino completo. Os finalistas da Champions League e os jogadores do Flamengo, que foram preservados do treino, assim como o Estevão, pela rodada do Brasileirão, foram a campo. Então, força máxima, visita do presidente Samir Chaudhry, esse papo do Ancelotti com o Casemiro. Mas o que mais me chamou a atenção, e aí eu vou pedir a ajuda do PVC, é que quando a seleção se dirige ao campo mais longe e a assessoria de imprensa da CBF pede para os jornalistas deixarem o CT Joaquim Grava, deu para ver uma divisão de time. É meio complexa, mas talvez a gente tenha uma pista ou outra. Ele separa um time sem colete com 3 jogadores que a gente não consegue imaginar fora desse time. Marquinhos, Casemiro e o Vini. E aí são 11 jogadores de linha. Wanderson e Danilo. O Wanderson, lateral direito, Danilo, lateral direito e zagueiro. Marquinhos. Os dois Alexandre, o zagueiro do Lille e o lateral do Flamengo. 3 meio-campistas, Casemiro, Andrei e Andreas Pereira. E 3 na frente, Estevão, Vini e Richarlison. São 11 jogadores de linha. Uma possível dúvida na defesa, que tem ali Wanderson e Danilo. 3 meio-campistas. E aí a gente pensando naquela declaração do Ancelotti que a seleção brasileira poderia ser o Real Madrid da temporada passada e não dessa. Que era um Real Madrid sem centroavante, com meio campo mais povoado, sem esses 2 pontas. Então, vendo esses jogadores, a gente consegue imaginar que o Alexandre do Lille talvez tenha chance de jogar ao lado do Casemiro, que Andreas Pereira e Andrei têm chance de jogar no meio campo, e dá para imaginar o Casemiro titular. Mas o que mais me chamou a atenção foi esse ataque com 2 homens apenas, Vini e Richarlison, que talvez possa ser uma tendência desse primeiro jogo do Ancelotti. O Rafinha está suspenso, né? Sim. Eu entendi. Você falou, 3 estavam com colete neutro, ou seja, eram 3 coringas, né? Eram 3 coringas que podiam jogar para os 2 lados. Eu acho que o Vinícius vai jogar, o Casemiro vai jogar. Ó, anotei esse time aqui, PVC. Vamos lá. Então, goleiros não apareceram por hora nessa atividade, né, Mussetti? Mas eu acho que é o Alisson. Ainda não, Lu. Tá. Imagino que sim. Então, essa linha de 4, né? Que tem o Wanderson, Danilo, Marquinhos. Não, na verdade, tem Wanderson, Danilo, Marquinhos, Alexandre Deixa o Danilo como coringa, na minha cabeça. A gente vai... Tô anotando aqui pra gente não se perder de vista, Wanderson, Marquinhos, Alexandro Ribeiro e Alexandro. Alexandro junto e Alexandro separado. O nome dos dois. O Alexandre Ribeiro disse que queria se chamar de Alex só. Então, e ele é Ribeiro. Vou chamar de Alex Ribeiro. Tá, pra gente não se confundir. Aí vem um meio de campo. Temos Casemiro, Andreas e Andrei. Sim, ele vai fazer um tripé tipo o Real Madrid que o Mussetti citou, de 2024, era, na final, Camavinga, Kroos e Valverde. Camavinga, Valverde e Kroos.
E aí você imagina esse time com um trio de ataque, com o Estevão por um lado, Vini Júnior e Richarlison, ou dá para pensar o Estevão de repente pelo meio com uma dupla de ataque? O que dá para antever aí? É muito preliminar, né? Já te está dizendo. E o Estevão não é o Bellingham. Mas o que o Bellingham fazia? Cara, a gente vai improvisar uma prancheta aqui. O que o Bellingham fazia? O Real Madrid de 2024, campeão da Champions, ele fazia... Na final era o Camavinga. Era Tchouaméni antes, mas na final era Camavinga. Camavinga, Valverde e Kroos. E o Bellingham na ponta de cima do losango. E aí você tinha Rodrigo e Vinícius, tá? Pensa Richarlison e Vinícius. O Estevão, na função do Bellingham, perdeu a bola, o Bellingham voltava pela esquerda. Então pensa o seguinte, o Estevão volta pela direita. Pela direita e o Vini e o pela Andrés esquerda. volta pela esquerda. Ah. E você faz Casemiro e Andrei. Aí a questão é o Danilo. Porque o Danilo pode ser zagueiro no lugar do Alexandre e o Danilo pode ser lateral direito no lugar do Wanderson. O que está claro é que ele vai ter um lateral defensivo. Ele vai ter um lateral protetor. Diferentemente do que a seleção tinha com o Dorival Júnior, por exemplo, com o Arana no lado esquerdo, que é um jogador que apoia muito. Neste momento não é o Wesley. Pode ser depois. Pode ser o Wesley Arana daqui a 6 meses. Isso tem mais a ver com as características do próprio Ancelotti, Claro, né? o Ancelotti é um cara que monta o time a partir da defesa. Uhum. Se ele tiver segurança de que o Wanderson vai dar proteção defensiva e vai subir para dar respaldo no ataque, ele usa o Wanderson. O Danilo, eu entendi isso, embora a questão do Musetti ter me falado da questão dos 3 coringas, são 3 coringas, então eles estavam jogando para os 2 lados. Mas eu interpretei, e eu não tenho certeza que eu estou certo, o Danilo como coringa. Porque o Danilo pode ser lateral e pode ser zagueiro. Ele pode jogar tanto no lugar do Alexandre Ribeiro, quanto no lugar do Wanderson. Depende do que ele viu no treino. E aí a gente só vai saber na coletiva e mais ainda no jogo em Guayaquil. Mas já é um primeiro sinal, pelo menos para a gente tentar entender um pouco a cabeça do Ancelotti na seleção brasileira neste momento. Vamos falar mais desse time, quero fazer uma pequena comparação aqui com o último do Dorival, porque a gente vê muitas mudanças em relação àquela equipe que foi goleada pela Argentina, jogo que acabou culminando aí na demissão do Dorival Júnior. Mas Hernanzito está de volta aqui no estúdio. Está apurando. Ainda estamos, né? Ele está apurando. Não sei o que é, depois ele conta pra gente, mas quero te ouvir sobre essa seleção brasileira. Hernan, você conversando, né, muito com a galera de lá também, essas 2 primeiras atividades. O que a gente dá para entender inicialmente do trabalho do Ancelotti? É um time em que o Casemiro vai ter muita moral? Que informações que a gente tem para compreender como é que ele está pensando essa seleção? É muito do conhecimento dele dos atletas, principalmente eu peguei aqui o PVC falando da defesa. Você vê que o pilar da defesa que ele monta é uma defesa que ele conhece os jogadores. Muitos questionam, o Danilo, né? O Danilo é um jogador da extrema confiança. O Marquinhos é um jogador que ele conhece, que já está há muito tempo na Europa. Se você pegar o ataque ali na frente, o Richarlison e Vini Júnior são 2 jogadores que ele trabalhou, que ele conhece. Se você pegar o Richarlison é outro que ele recupera, né, e traz de volta aí para... Que é um jogador que está extremamente feliz, assim. O Richarlison é um cara que está assim... O próprio Musetti pode falar que viu lá presencialmente, mas assim, ontem estavam me falando, não tem cara mais feliz do que o Pombo na seleção. Tipo, a volta dele é um negócio absurdo de quanto esse moleque está feliz, foi o que me falaram. Lá no hotel, desde a chegada, as brincadeiras, risadas, quando é sério, fala sério, quando tem que falar do jogo, fala de jogo. É um cara assim muito centrado e está muito querendo entregar para a seleção brasileira. Porque para ele a Copa foi muito frustrante, assim, foi algo que ele tipo sentiu demais. Aquela derrota, Croácia, tudo que aconteceu. Então ele quer muito... passou por questões de saúde mental. Exatamente, também, ele quer dar muito essa volta por cima. E o Estevão, se confirmar, é muito pela característica, né? É muito por observar. E eu tenho a sensação, até por conviver muito com o Estevão e com quem está no dia a dia da carreira do Estevão, o próprio André Cury, que deu entrevista lá no Zona Mista, diz que o Estevão vai ser uma espécie de Rafinha no Chelsea. Assim, um camisa 10, um cara de velocidade, abre pelo lado, vai por dentro.
Não estou comparando, tá, gente? Pelo amor de Deus, mas eu estou falando assim, vai ser um cara que com essa característica. Mais de característica, né? Então, pode ser que ele esteja preparando algo nesse sentido, se confirmar. Não um é? Estevão não tanto como a gente conhece, ele atuando muito pela ponta. Ele vai por dentro também, o Abel usa ele de diversas O Estevão vinha formas. jogando por dentro. Assim, o jogo contra o Cruzeiro, nos últimos 40 dias, foi uma exceção do Abel no Palmeiras. Porque ele voltou com o Veiga. Sim, ele vem jogando mais por dentro, mas a gente viu muito ele pelas pontas no Palmeiras. No jogo, sim, ele jogou até a lesão do Veiga no Campeonato Paulista. O Estevão era ponta. Mas o Estevão na base era meia e o Estevão, depois da lesão do Veiga, foi meia. Então, nos últimos 40 dias, o Estevão foi meia direita e foi meia esquerda. Ele não foi ponta. Mas contra o Cruzeiro, ele foi ponta. Não, e assim, tem o Rodrigo também, né? Que faz essa função, que é um jogador que é um coringa, dessa convocação, né? Por estar se recuperando de lesão. Um jogador que faz dentro, por fora também, é um jogador que pode até ser uma espécie de um falso 9. Olha, assim, você falou da história de um time ser muito diferente do último, né? Eu vou ler uma coisa aqui. É engraçado como o Brasil anda, parece um filme Feitiço do Tempo, o Bill Murray e Andy McDowell. As coisas, todo dia se acorda no mesmo lugar. 2001. O Leão se despediu da seleção escalando Dida, Zé Maria, Edmilson, Cláudio Caçapa e Léo. Fábio Roquembar, Vampeta, Ramon e Carlos Miguel. Magno Alves e Washington. O primeiro time do Filipão foi Marcos, Cris Antônio Carlos e Roque Júnior. Cafu, Emerson, Juninho Paulista e Roberto Carlos. Rivaldo, Elber e Romário. Não tem nenhum titular igual. Em síntese, isso não significa um mau trabalho do Dorival Júnior. As circunstâncias da CBF eram outras. Esquece. Mas significa uma espécie de ruptura ou é um momento de observação? Não, Luísa, o que aconteceu? O Brasil, pela primeira vez na história, na quinta-feira, quando o Carlo Ancelotti se sentar no banco de reservas, pela primeira vez na história, no intervalo de 30 meses, o Brasil vai ter 5 técnicos diferentes. 5. Tite, Ramon Menezes, Fernando Diniz, Dorival Júnior e Carlo Ancelotti. Nem a Argentina, no ápice da crise, tinha isso. 30 meses são 2 anos e meio. Em 2 anos e meio, 5 técnicos diferentes. Se isso for em clube, é uma tragédia. Na seleção, então, dá uma média de um técnico a cada 5 jogos. Então, esquece o que aconteceu. A seleção parou no dia 9 de dezembro de 2022. Com todo o respeito ao trabalho do Ramon, do Fernando Diniz e do Dorival Júnior, que foram extremamente bem intencionados numa gestão da CBF caótica. Esquece! A seleção parou em 9 de dezembro de 22 e a seleção recomeça em 5 de junho de 25. É isso que vai acontecer. Ô, Mussetti, o Hernan estava falando aqui sobre o clima, né? Sobre os jogadores estarem felizes. O PVC também trouxe esse assunto, falando mais da CBF de uma forma mais geral, mais estrutural. O que deu para observar na atividade de hoje? Deu para observar um Ancelotti, um comportamento dele com os jogadores. Ele já tinha tido uma primeira conversa com os atletas antes da primeira atividade, né? O que ele falou? É um técnico que chega e conversa bastante, ou mais na dele. E os atletas, a gente vê eles realmente muito animados nesse momento, né? Querendo mostrar serviço, porque, claro, é um técnico que está chegando, então eles precisam mostrar serviço, e um técnico muito vencedor, que chega como uma grande referência. O que deu para ver nesses 15 minutos? O diretor Rodrigo Caetano conversou ali rapidinho com a gente. Ele falou, cara, o Ancelotti ele tem uma capacidade gigantesca de transformar o ambiente sem fazer força para isso. Só pela presença dele. Não é que o cara é legal, divertido, que fez um churrasco. Ele cria uma esperança por ser quem ele é. Ele é um cara muito simples no trato e tá todo mundo muito empolgado com cada momento. Então, ele fez a primeira reunião com o elenco, depois ele teve algumas conversas
com as lideranças, Marquinhos, Casemiro, Alisson. Depois ele conversou individualmente com esses jogadores, que foi algo que o Marquinhos disse na entrevista coletiva de hoje, que o Brasil tem alguns postulantes à braçadeira de capitão, o principal é o Casemiro. Então, Ancelotti foi conversando com esses principais jogadores, os mais experientes, para ir entendendo. Teve muita conversa até tarde. O Caetano falou de uma espécie de imersão do Ancelotti, não apenas no contexto da CBF, mas também sobre o país. O Caetano roda com ele por tudo que é canto, já andou bastante no Rio, ele quer viajar pelo Brasil para conhecer mais da cultura. Foi no Corcovado? Exato. Para conhecer mais da cultura do Brasil, para que aproveite esse tempo ao máximo. E esse tipo de conversa do Ancelotti até agora foi basicamente pedindo confiança no trabalho dele e já antecipando alguns cenários, como um cenário que era muito claro no Real Madrid, da naturalidade de cada jogador fazer diferentes posições e funções. Não era um problema, uma improvisação. O Valverde começava de segundo, de primeiro, lateral, ia ser ponta. Isso vai acontecer, eu acho que essa primeira, não é uma escalação, mas a primeira pista mostra jogadores capazes de fazer diferentes funções. Danilo, Alexandro, o próprio Andrei, o Andrés, barra volante meia, Estevão, ponta meia. Então, o Ancelotti está pensando num time, nesse momento, um pouco mais pragmático, porque esse resultado é importante. Então, como ele tem pouco tempo, ele escolhe jogadores que podem fazer diferentes funções, entender mais rápido o que ele quer, para depois ir soltando aos poucos. Mas, respondendo a tua pergunta, Lu, deu para ver um clima muito bom. Não que o clima do que eu visse antes era ruim com Dorival ou Fernando Diniz, mas deu para ver muita gente hoje plenamente orgulhosa de estar sendo treinada pelo Ancelotti. Ô Musetti, uma coisa que você falou aqui que eu acho muito importante, muito valiosa, você disse que o Rodrigo Caetano falou. Ele está fazendo uma espécie de imersão no futebol brasileiro. Eu ouço, por outro lado, as pessoas dizendo assim, não, ele foi em Itaquera ver Corinthians e Vitória só para ver o Hugo Souza. Cara, não. Ele foi para lá para ver onde ele está. Ele foi entender em que lugar ele está. Ele foi ao Nilton Santos, não foi para ver o Igor Jesus. Ele não foi para ver como o Renato Paiva monta o Botafogo. Ele não foi ao Maracanã para saber como é que joga o Danilo, que ele sabe. Assim como ele foi ao Cristo Redentor. Nem comer biscoito Globo. Eu acho que o Cristo Redentor, ele até foi para o que ele queria, estava curioso para ver o Rio de Janeiro, que é uma cidade linda, espetacular. Mas faz parte dessa imersão, né? Você conhecer talvez o principal cartão postal do país. Por que o Ancelotti é o único cara da história do futebol que foi campeão na França, na Itália, na Espanha, na Alemanha e na Inglaterra? Porque ele tem uma capacidade de chegar e falar assim, peraí. Não é eu cheguei aqui e vocês vão entender como eu sou. Não, para usar a metáfora do Abel Ferreira, terrível, não é ele que tem que sair na minha frente. Não, sou eu que tenho que entender onde eu estou. Onde é que eu estou? Você pode me dar licença, por favor, que eu preciso ver isso daqui? Por gentileza? Olha aqui. Nossa, aqui funciona desta maneira. O jogo do Corinthians me deu sono. Que coisa, eu bocejei. O jogo do Flamengo, a torcida é espetacular. Maracanã é lindo. Que coisa, assim que as pessoas fazem. Olha como o mundo funciona aqui dessa maneira. É diferente da Itália. Um olhar de curiosidade, de interesse, um interesse genuíno por onde entender, por exemplo, por que o Estevão se comporta de certa maneira em certos jogos. Porque ele vai ver o jogo, como funciona um jogo no futebol brasileiro. Que é diferente de como funciona em Champions League. A gente virou esse clichê absoluto, que virou um clichê, né? A frase é muito boa, mas virou um clichê de tão repetida. É outro esporte. Não é outro esporte. É o mesmo esporte praticado de outra maneira. Então eu preciso entender onde eu estou. É isso que ele está fazendo. Ele não foi ver o Hugo Souza. Hernan, esse é o espírito do Ancelotti hoje, de realmente ter essa imersão no nosso país, na nossa cultura, para entender como a gente é, o que é importante, como é o nosso povo, e a partir daí criar uma nova seleção brasileira? Ele não veio para brincar, né? Não veio para tirar férias. Né? Aquela coisa de pegar um trabalho. Porque, assim, um técnico vitorioso como esse não vem para a seleção mais vitoriosa do mundo, numa Copa do Mundo, para passar vergonha. Então, se a gente tivesse vendo o Ancelotti trabalhando à distância, por videoconferência, ou então deixando a CBF fazer a primeira convocação e tirar uns dias de folga e chegar só para sentar no banco, era uma outra história. E não é o que a gente está vendo. Ele praticamente deu a despedida do Real Madrid, no dia seguinte já estava entrando no avião e vindo para cá. E a apresentação dele foi uma apresentação muito elegante, sem pompas.
chegou, deu o recado, começou a trabalhar e, assim, 8 da manhã já estava na CBF entendendo o que é o universo seleção brasileira, olhando o museu, aquela coisa toda. Pode até parecer meio um Big Brother, assim, da CBF acompanhar com câmera, com fotógrafo, tudo que ele vai fazer, mas, na verdade, aquilo ali são registros de um trabalho que está sendo feito. Não é tipo assim, oba-oba, vamos mostrar para o povo brasileiro, para o torcedor brasileiro que o cara está aqui em todo quanto é lugar. Não, ele mesmo falou na coletiva, quero conhecer a cultura. Então, você vê que esse trabalho e o que ele deposita ali para a seleção brasileira é algo que ele, de fato, não veio aqui para tirar onda. Uhum. E nem para postar no Instagram, né? Realmente faz parte do trabalho dele, aliás, faz muito parte do trabalho dele. Eu queria trazer aqui o time do Dorival Júnior para a gente fazer uma comparação. Pode deixar rolando aí as imagens do treino, porque é legal, né, para a gente acompanhar um pouco. A gente não tem muito tempo, tem um tempo que a gente tem que aproveitar as imagens, né, para observar os jogadores em campo, ali fazendo uma atividade física antes, um aquecimento antes do treino, e o Ancelotti ali com o bonezinho da seleção brasileira observando tudo. Me chama a atenção, e aí trago aqui para o PVC e para o Musetti também, para o Hernan, só 2 jogadores estiveram na última convocação do Dorival. Na última convocação, não. No último time titular, comparando com o que foi esboçado hoje. E aí, gente, é importante deixar claro, né? A gente não tem informação de que esse é o time que vai a campo contra o Equador na quinta-feira. Mas é um esboço, uma ideia. Apenas Marquinhos e Vinícius Júnior. Aquele time do Dorival tinha Bento, Wesley, Marquinhos, Murilo e Arana, André, Joelinton e Rafinha, Vinícius Júnior, Rodrigo e Matheus Cunha. Lembrando que o Rafinha está suspenso, então não poderia estar presente, e o Rodrigo também retornando aí de lesão, se recuperando de lesão, então o Ancelotti nesse primeiro momento optou por não chamá-lo. E aí me chama a atenção o Estevão. O Estevão, que é um jogador, né, que a gente já fala muito aqui no... Oi? O Bellingham. O Bellingham do novo Real Madrid aí do PVC. Estevão, que a gente está no clima de despedida, porque está indo embora, mas é um jogador que não vinha tendo tanto espaço assim com Dorival Júnior. É um jogador que pode ganhar mais chances com o Ancelotti, e ele aparecendo nesse primeiro esboço, isso não chama atenção, PVC? Porque se na defesa ele está optando, e mesmo em outros setores, por atletas que ele conhece melhor, o Estevão não. Eu repito o que eu tenho dito aqui. Eu acho que ele está olhando para as referências, porque são referências dele e também porque são referências da seleção brasileira. O Casemiro, o Danilo são referências da seleção que existia, né? Se você pensar na ruptura, 9 de dezembro de 2022, 5 de junho de 2025, Danilo e Casemiro eram lideranças da seleção que existia, que havia. Mas isso ele vai montar um time, e aí ele vai... É muito engraçado como a gente fala coisas sobre o técnico brasileiro, e quando chega um técnico estrangeiro aqui, você fala assim, não, mas ele não sabe quem é o Estevão. Não, mas pera um pouquinho. Quem disputou o Estevão? O Chelsea, o Paris Saint-Germain, o Real Madrid? Nunca ninguém pediu para ele olhar um vídeo do Estevão? E se ele veio para cá, ele viu os vídeos do Estevão. Ele pode achar que ele é imaturo. Sim. Né? Não, e é diferente de acompanhar dia a dia, né? Como a gente acompanha aqui Ele botou no o Endrick para jogar com 18. O Estevão tem 18. O Endrick foi titular. Bom, o Endrick, o primeiro jogo do Real Madrid no Bernabéu, no Campeonato Espanhol, todo mundo achou que era o jogo contra o Valladolid, que era o jogo pro primeiro gol do Mbappé. Quem fez gol naquele jogo? O Endrick. Quem foi que salou o Endrick aos 18 anos no Bernabéu? Foi o Ancelotti. Ah, mas o Ancelotti não gosta do Endrick. Ele próprio Ancelotti já falou, deixou claro. Se você falar com o staff do Endrick, todo mundo sabe que o Ancelotti gosta muito do Endrick e entende que tem um processo de amadurecimento. Você não pega um jogador de 18 anos e fala, o Pelé jogou com 17, então vai jogar você com 18. Não é assim a vida. Agora, ele pode estar olhando para o Estevão, se ele colocou o Estevão nesse time que o Musetti disse, é porque ele está olhando para o Estevão como um jogador que pode oferecer para ele essa capacidade de fazer a ligação do meio-campo com o ataque, que vai ter 2 atacantes de mobilidade sem centroavante fixo, que é o Bellingham. E tem a ver com essa versatilidade também, né? Com jogadores que possam entregar mais opções dentro de campo ali. Vamos me despedir de Lucas Musetti, hein? Trabalhando bastante. Valeu, Musetti. Beijo para você e volte sempre. Obrigado, Lu. Beijo, abraço, Hernan, PVC. Até a próxima.